Pessoal do sétimo ano, a gente vai começar essa primeira semana aí, né, dos materiais do PET, do volume 2, falando sobre o seguinte tema: sociedade do consumo versus o meio ambiente. Inclusive tá versus, né, como se fosse algo antagônico, como se fosse uma disputa, porque a gente vai ter essa, entre aspas, disputa entre nós, a sociedade, entre o ser humano e o meio ambiente. É algo surreal isso, mas acaba que foi algo que aconteceu ao longo dos anos, né? Há uma o ser humano interferindo e muitas das vezes atrapalhando o meio ambiente, que é de suma importância para ele próprio, ser humano. Bom, vamos lá. O ser humano, desde que ele existe, né, desde que ele está aqui no mundo, ele precisa, é fundamental para ele fazer o uso dos recursos naturais, né? Basicamente, quase todos os recursos que a gente tem, né, nossa vida vai ser recursos naturais, né? Agora eu estou vestindo uma roupa que tem várias matérias-primas, recursos naturais, dos recursos naturais aqui no meu quarto, aí na casa de vocês, no quarto de vocês. Então, na nossa vida, desde que o ser humano ele está no mundo, ele tem a necessidade, ele precisa de fazer o uso dos recursos naturais. Então, o meio ambiente, né, ele é de suma importância para o ser humano. Outra coisa, gente, o material traz aí esse tema meio ambiente, né? Esse tema nem é muito mais falado dessa forma. A gente fala ambiente porque existia uma separação de que meio ambiente seria só o que a natureza, a floresta intacta. E não, né? Tudo tá dentro do ambiente em si. A cidade, tudo, a nossa casa, tudo está dentro de uma coisa só. O planeta como um todo. Porque todas as ações que eu faço aqui, né, na cidade, dentro da minha casa, elas vão influenciar, vão fazer com que haja alteração lá na floresta, né, nos lugares ambientais intactos. Então é tudo uma coisa só, tudo está dentro de um mesmo lugar, vamos dizer assim. Então essa palavra meio ambiente ela até caiu um pouco em desuso e hoje é usado mais a questão ambiental, a palavra ambiente, né, que engloba tudo, né? Mas aí voltando a essa discussão do ser humano com o meio ambiente, com o ambiente em si, né, com os recursos naturais, vamos dizer assim, eu falei com vocês que desde que o ser humano existe, ele precisa fazer o uso desses recursos. Só que com as mudanças das rotinas, né, do ser humano, da sociedade, com o aumento das atividades econômicas, industriais, com o aumento da urbanização, né, com essas mudanças pelas quais a sociedade passou, pelo que o mundo passou, o uso desses recursos naturais, o uso desses recursos ambientais, eles passaram para uma escala muito maior, né? A gente vai fazer um uso muito maior. Aí o que vem a ser essa sociedade de consumo? É uma sociedade consumista, né? Hoje em dia a gente é uma sociedade que consome além da conta, né? Não, a gente não somos como as sociedades antigas, as sociedades mais primitivas, né? Que consomem só para subsistência, ou seja, só para sobreviver. Não, a gente consome além disso, né? A gente faz o uso desses recursos não só para nossa sobrevivência, mas além disso, além da conta. É, as sociedades tradicionais, né, os povos tradicionais, eles ainda continuam até hoje fazendo uso desses recursos de forma de subsistência, uso moderado, uso sustentável, que a gente vai falar sobre sustentabilidade também aqui, que são os povos indígenas, né, quilombolas e por aí vai. Esses povos tradicionais, hoje, em pleno século XXI, no ano de 2020, ainda continuam fazendo uso sustentável, né, o uso para a própria subsistência dos recursos naturais. A nossa sociedade, nós não.
né? A gente consome além disso. A gente teve processo de industrialização, crescimento econômico das cidades, isso tudo levou a um consumo maior dos recursos naturais e uma degradação ambiental muito maior também, muito além da conta, né? Então a gente vai ter uma degradação dos recursos naturais, dos aspectos físicos, né? Do meio ambiente em si, do ambiente em si, da vegetação, do relevo, da hidrografia, né? Do próprio clima vai ser alterado por causa dessa devastação ambiental que principalmente essa sociedade consumista, essa sociedade de consumo que somos nós, provocamos, né? Então, por exemplo, se a gente pega um exemplo do Brasil, a gente vai ter aí biomas que praticamente desapareceram. Tem poucos resquícios deles, né? Um exemplo é a Mata Atlântica, né? Que é aqui na faixa da região mais próxima ao litoral aqui, que pega também boa parte do nosso estado, a nossa cidade tem alguns resquícios dessa Mata Atlântica. Ali quem já foi na serra, subiu a serra pro outro lado lá, o lado do abismo, a gente já visto uma Mata Atlântica, né? Uma mata bem preservada, né? Basicamente, aquele tipo de mata ali no nosso estado, na nossa região e no país como um todo, ela praticamente desapareceu. Hoje tem menos de 5% dela preservada, né? E isso por causa dessa degradação, desse consumo exacerbado, né? Além do limite, além da conta da nossa sociedade. Então, essa sociedade de consumo não é uma... Por que ela chama sociedade de consumo? Porque ela não é uma sociedade que usa desses recursos ambientais, desses recursos naturais apenas para sobreviver. Não, ela usa além da conta, ela usa para sua sobrevivência, mas ela tem um consumo tão grande que ela usa mais do que ela precisa. Ela consome mais do que ela precisa. Então é uma sociedade consumista que promove a degradação ambiental em larga escala. Inclusive, essa sociedade de consumo, ela vai se preocupar, ela se preocupa cada vez menos com a questão ambiental, com o ambiente, a forma que ele deve ter natural, né? Com as características dele. Ela não se preocupa com o ciclo natural desses aspectos ambientais, né? Por exemplo, com o clima, com os rios. Aí a gente tem, por exemplo, a elevação da temperatura do ar, né? Fica muito quente os lugares. O clima ele vai modificando a sua dinâmica natural por causa dessa interferência do ser humano e por aí vai, né? Essa sociedade é uma sociedade que não se preocupou muito com isso, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo agora, atual. A gente vive um momento de pandemia, né? O coronavírus está aí, espalhou-se pelo mundo inteiro. E ele vai começar por um consumo, né? Por que ele começa? Foi um vírus que foi espalhado e ele tem o seu início pelo consumo de um animal silvestre, né? Consumo do pangolim, né? Lá na China. E aí eu não estou querendo culpar os chineses, que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, porque isso não é uma coisa só deles, mas aconteceu lá, mas poderia ter acontecido em qualquer outra parte do mundo. Não são só os chineses que promovem esse tipo de coisa, mas como aconteceu lá, eu estou dando um exemplo. O consumo desse animal silvestre, mas era um consumo não por subsistência, como já aconteceu no passado, lá e principalmente lá por ser uma população gigantesca, as pessoas chegaram a passar fome, né, há décadas passadas aí, e aí eles saíram para caçar animais silvestres, tudo mais, para se alimentar. Aí tudo bem. Mas o que acontecia hoje não era isso. Inclusive o consumo desses animais era feito muito mais pela parte rica, pela população rica, que consumia ele por puro
conhecimento, para conhecer como que é o tipo de carne e tudo mais, e era algo legal, não era proibido o consumo desse animal silvestre. Então ele era consumido por quê? Por simples prazer do consumismo mesmo, não por subsistência, não para sobrevivência. E aí deu no que deu, né? É, então, só dando um exemplo aí de como que é essa sociedade do consumo, essa sociedade consumista. Bom, tem como, gente, o ser humano viver, nós, principalmente hoje, com todas essas mudanças, a gente viver no mundo sem fazer o uso desses recursos naturais? Há essa possibilidade? Óbvio que não. Óbvio que não, claro que não. Como eu falei para vocês, agora eu aqui na minha casa, fazendo essa videoaula, estou fazendo uso de vários elementos que foram criados lá por causa de recursos naturais. Vocês aí também estão, né? Então, os recursos naturais, eles fazem parte até da nossa própria subsistência, da nossa vida, né? Mesmo que não seja só pro consumismo. Então, não tem como a gente não fazer o uso deles. Isso não existe. Mas tem como de fazer um uso mais responsável, né? Um uso mais sustentável, que aí é a ideia de sustentabilidade, que é esse uso responsável, que é fazer o uso sim, mas não o uso exacerbado, né? Não um uso muito grande, descontrolado desses recursos, né? Fazer um uso sabendo que esses recursos existem também para outras coisas, né? Eles não existem só para suprir a nossa demanda, não existe só para a gente, não. Eles têm uma lógica, né, ali de fazer de outras coisas, né? Eles têm, por exemplo, uma ligação entre vegetação, clima, relevo e tudo mais, que a nossa interferência faz com que isso se modifique, isso se degrade, né? Que devaste isso tudo. Então, a gente a gente é obrigado, né, por necessidade, continuar fazendo uso desses recursos, mas o que tem que ser pensado é fazer um uso de forma sustentável, de forma responsável desses recursos, sabendo que eles não existem só para suprir a nossa demanda, a nossa necessidade, ok? Beleza? Então é isso, a primeira videoaula da primeira semana aí do volume 2 é isso, e aí assistam essa aula para vocês fazerem, auxiliarem vocês a estarem fazendo as atividades da primeira semana, ok?